Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Dando continuidade ao assunto sobre seitas e heresias, neste vídeo vou falar sobre a Cientologia, seita fundada em 1953 no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu não vou falar das denominações que estão sendo pedidas, batistas, presbiteriana, Assembleia de Deus, porque esses assuntos já foram abordados aqui no canal. Eu passei inclusive uma sequência de links onde esses assuntos já estão inseridos. Vamos procurar avançar em questões que não foram ainda faladas e que podem nos dar pistas para o ocultismo dentro dessas denominações que estão sendo pedidas. Bom, dentro da teologia da Cientologia, nós vamos encontrar um conjunto de crenças e práticas religiosas diversas, inclusive Cabala. Ela foi criada por L. Ron Hubbard em 1953. A Cientologia é reconhecida legalmente como uma religião isenta de impostos nos Estados Unidos, Itália e em muitos outros países da Europa. Porém, há muitos países da Europa que consideram a Cientologia uma seita. Na Alemanha, por exemplo, a Cientologia é monitorada, devido a muitas acusações sobre sua forma de ação. Acredita-se que a seita Cientologia faz lavagem cerebral profunda através das suas práticas ocultistas de controle mental, além de arrancar dinheiro dos seus membros, como qualquer seita religiosa. Mas fica mais evidente as táticas dessa seita conhecendo as suas práticas. Entre elas, a crença na Cientologia que as almas Thetans, que segundo eles reencarnaram e viveram em outros planetas antes de viverem na Terra. A palavra Cientologia, criada por Hubbard, vem das palavras conhecimento e saber. Para ele, a Cientologia representa o máximo do conhecimento. Mas nós sabemos que a palavra conhecimento representa também a serpente do Éden, que enganou Adão e Eva. Não que aprender e ter conhecimento seja algo do mal, mas existe uma astúcia na disseminação do conhecimento, que pode nos enganar e fazer com que venhamos comer do fruto que produz morte espiritual. Por isso Cristo derrotou a serpente do conhecimento, sendo erguido na cruz, para que a salvação seja através da lei da atração, ou seja, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Cristo não é a serpente. Ele simboliza na cruz a morte e a maldição. Ele se fez maldito na lei para nos resgatar da maldição, da morte que merecíamos. Mas olhando para Ele, nós escapamos da punição. A Cientologia é uma seita que mistura muitas doutrinas em seu corpo, mas principalmente o ocultismo e gnosticismo. Os gnósticos passaram a adorar a serpente, pois identificaram Cristo como sendo o símbolo para a serpente. A serpente era adorada no Egito, mas aprendemos que a serpente é símbolo de maldição. A antiga serpente chamada Diabo e Satanás está presente exatamente na mudança de foco que identifica Cristo como sendo a serpente, que é a raiz da teosofia de Helena Blavatsky, que fundou a gnose, que significa conhecimento, chamada também de Sofia, sabedoria. Blavatsky foi a fundadora da Teosofia, ou seja, a teologia da serpente. E vemos aqui nessa imagem da igreja da Cientologia a letra S como na forma de uma serpente e vemos também uma pirâmide. Alguém me perguntou como que pode uma religião ser uma seita se os ensinos de muitas religiões são ministrados com portas abertas para qualquer um que quiser entrar e ouvir. Bom, eu respondo essa pergunta dizendo que isso é um entendimento raso do que significa exoterismo e esoterismo. Os ensinos ocultistas de qualquer seita possuem dois níveis, o exotérico com X e o esotérico com S. O esotérico com X é o ensino externo, aberto, e o esotérico com S é o ensino fechado, hermético, que vem da filosofia do hermetismo. E eu já falei sobre isso aqui, que essa doutrina vem de Hermes Trismegisto, que é um ser lendário e mítico que teria vivido no Egito e fundou as seitas secretas e iniciáticas. Quando você adentra em uma religião, seja ela qual for, você começa a receber os ensinos abertos. Mas dentro deste corpo, depois, você começa a ser despertado para ter conhecimentos profundos que não são perceptíveis para qualquer um que adentra no início. Isso se explica porque muitos são iniciados de forma subliminar, através de palavras passes, que são chaves que abrem a mente do adepto para outras portas de conhecimento. Portanto, é assim que, nas seitas abertas, o iniciado adentra no ocultismo.
Isso aconteceu comigo quando no passado eu adentrei na gnose. Eu estava recebendo os ensinos abertos, mas posteriormente eu seria iniciado no esoterismo. Bom, mas voltemos à cientologia. Eu estou apenas passando algumas referências, pois vai ficar mais clara a questão da cientologia como uma seita, assim como de outras religiões que eu possa citar futuramente. Em 1993, houve uma ação judicial da Igreja da Cientologia contra Steven Fishman, um ex-membro da igreja, que revelou os ensinos secretos da cientologia, no qual incluía dezenas de páginas de esoterismo, detalhando aspectos da sua cosmogonia. Essa palavra diz respeito à sua doutrina ligada ao cosmo, ou seja, como eu disse, a crença da cientologia gira em torno dos Thetan, uma expressão individualizada da fonte cósmica, que tem o nome da letra grega θ como símbolo. Bom, resumidamente, no passado primordial, os Thetas teriam criado, segundo a cientologia, um universo material, em grande parte para seu próprio prazer. Os Thetans renascem em novos corpos através de um processo análogo ao da reencarnação. E há explicações também na cientologia sobre um personagem chamado Xenu, um ditador galáctico que, há 75 milhões de anos, trouxe bilhões de pessoas à Terra em naves espaciais. Bom, essa doutrina é bastante idêntica, então, à teologia dos raelianos, que acredita que a vida foi criada aqui na Terra através da interferência de seres extraterrestres. A cientologia afirma que as pessoas têm habilidades ocultas que não foram completamente desenvolvidas. Acredita-se que o aumento da consciência espiritual e benefícios físicos são alcançados através de sessões de aconselhamentos, conhecidos como auditoria. Então eles fazem nessa seita essas auditorias com as pessoas que adentram nela, que é um tipo de confissão no qual a pessoa fala da sua vida e eles fazem uma análise e um direcionamento quando a pessoa entra nessa seita. Apesar da cientologia usar a cruz como símbolo, ela tem muito mais a aparência de uma seita, com base na maçonaria. Vejam que eles usam a pirâmide, que é apresentada como uma escala de evolução para atingir níveis espirituais elevados, como os graus da maçonaria. E o fundador da seita fez várias declarações também, entre elas que Jesus teria sido um membro da seita dos essênios. Dessa forma, a cientologia revela as origens das suas crenças. Ela diz que nós não pertencemos a este corpo físico, pois ele é considerado mal. E essa filosofia vem do pensamento gnóstico, que é uma das razões deles não acreditarem que o Messias é o Filho de Deus, pois eles não creem que a divindade possa se materializar em um corpo que é mau. O apóstolo São João alertou sobre essa crença dizendo: aquele que nega que Cristo veio em carne é o espírito do anticristo, pois se o corpo é considerado mau por essas seitas, o verbo, Cristo, não poderia habitar em um corpo. Então essas seitas esotéricas e gnósticas negam que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A igreja da cientologia prega o princípio da reciprocidade, que envolve em dar e receber. Então os membros são obrigados a fazer doações para bancar os seus cursos, estudos e auditoria. E à medida que eles evoluem na seita, as quantias doadas aumentam, à medida também que os níveis mais elevados são atingidos nesse sistema piramidal. E essas doações, elas podem custar vários milhares de dólares, mas os iniciantes geralmente ingressam com uma taxa compatível com a sua renda. A cientologia se tornou bastante famosa por causa da presença de pessoas famosas envolvidas nessa seita religiosa. Relatórios e denúncias que foram feitos por jornalistas, tribunais e órgãos governamentais de vários países afirmam que a Igreja da Cientologia é uma empresa comercial sem escrúpulos que persegue seus críticos e que brutalmente explora seus membros. A revista Time publicou um artigo, The Drive Cult of the Greed and Power, em 1991, o culto da prosperidade, de ganância e poder, que descrevia a cientologia como uma organização mundial extremamente rentável que sobrevive ao intimidar seus membros e críticos ao estilo da máfia. E um documento polêmico em 2015 revelou relatos impressionantes sobre essa seita, que membros da cientologia só passam a conhecer os segredos ocultos da religião aos poucos, e somente depois de pagar grandes quantidades de dinheiro, diz o documentário. E a seita possui uma política de desligamento em que os membros são encorajados a cortar todo o contato com amigos ou familiares que são antagônicos à cientologia, uma prática semelhante à das testemunhas de Jeová.
Muitos dos famosos que passaram pela cientologia foi talvez por uma onda ou curiosidade. Muitos deles até já saíram fora, nomes tais como Christopher Reeves, Will Smith, Rick Martin, Russell Crowe e Brad Pitt. Um documentário chamado Esclarecendo Cientologia e Prisão de Crenças, com tradução livre, baseado no livro de Lawrence Wright, ganhador do prêmio Pulitzer, se encontra o relato de um ex-alto funcionário da igreja, no qual ele contou como supostamente a organização não via com bons olhos a relação entre Tom Cruise e Nicole Kidman, que estiveram casados entre 1990 e 2001, pois, assim como todas as seitas, a cientologia se intromete na vida pessoal dos seus membros massivamente. No documentário também explica que muitos membros trabalham em troca de um salário baixíssimo e que possui um campo de internação onde são enviados membros da cientologia que não cumprem as expectativas da organização. Um tipo de retiro onde os membros da cientologia são forçados a trabalhar sem descanso. Um filme que foi uma sátira sobre a cientologia foi o filme chamado Os Picaretas, com Ed Murphy. Assistam. O documentário fala também que há alegações que John Travolta não deixava a seita com medo que detalhes pessoais da sua vida fossem revelados, exatamente porque os membros da cientologia submetidos às chamadas auditorias, que são confissões gravadas nas quais explicam detalhes da sua vida pessoal. Essas sessões teriam o objetivo de encontrar as origens dos traumas que afetam uma pessoa, mas que depois seriam usados como chantagem emocional por parte da seita. Além disso, há a questão do ocultismo e da cabala presente nessa seita, que completa o tipo de lavagem mental e cerebral. A cabala é baseada no Zohar, conjunto de 23 volumes do misticismo. Baseia-se amplamente na numerologia e no simbolismo que promete poderes místicos. A sede da cientologia é o antigo Chateau Élysée Hotel, considerado o hotel mais impressionante do mundo. Fica a pouca distância descendo a colina onde fica a placa de Hollywood. Ele foi reformado para ser o Celebrity Center da cientologia. No andar de cima há uma área que não é mostrada. Disse que as celebridades ficam em quartos bem decorados. Em uma matéria que colocou um infiltrado na cientologia para investigar as suas crenças e a sua ligação com a cabala, escreveu: hoje à noite aconteceu o encontro da Cientologia 101, realizado em uma sala de aula particular onde reuniu 11 alunos, o mesmo número na cabala. Essas numerologias provavelmente significam alguma coisa. A cabala se tornou acessível e foi incorporada em muitos grupos ligados a seitas e religiões. Entre elas está a cientologia. A cabala também envolve muitas teorias e doutrinas muito antigas, como o mito de Lilith e sobre íncubos e súcubos, energias negativas geradas no sexo. Em um livro escrito por Yehuda Berg, professor da Kabbalah Center, ele recomendou que não se masturbasse ou expelisse sêmen sem amar. Ele também escreveu que um homem não deve ter orgasmo antes da mulher, pois isso seria um tipo de egoísmo no ato de fazer amor. Outro pensamento também sobre a Kabbalah é que o homem não deve ter orgasmo com uma mulher, tendo ela por cima dele. Conceito que vem da mitologia de Lilith, que na filosofia babilônica teria sido a mulher de Adão antes de Eva, pois neste caso ele estaria atraindo energias negativas para dentro de si, estando por baixo e não por cima. E no próximo vídeo eu continuarei falando sobre seitas e heresias. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais. Deixe seu comentário e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.